Espiritismo sem mistério. Programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos hoje com um capítulo, com um programa novo, falando sobre Espiritismo e abordando as questões da infância. Nós já entramos nesse tema no último programa, você pode buscar o programa anterior e hoje daremos continuidade. Lembrando que a nossa equipe hoje, nós estamos com a Fernandinha Lima, com o Rogério Palma, com a Regina Prata e com a Thelma Ribas. Todos eles fazendo com que essa qualidade de som, de imagem, chegue, muito jóia até vocês. E eu sou Solange Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. E cadê o Jefferson Carvalho? Tá se abanando? Desculpa, Jefferson! Jefferson Carvalho também tá aí fazendo a sua verdade. parte na transmissão do nosso programa. Um grande abraço para todos vocês que nos assistem. Muito obrigado à produção que hoje colocou o GC da Solange Godoy. E assim, nós estamos completos no time. Solange Godoy, André Ruiz, um abraço pro pessoal da produção e para todos os trabalhadores da TV Mundo Maior. Nós estamos muito felizes de estar aqui também, contando com os nossos dois visitantes, a nossa Odete e o nosso Miguel, estão também nos dando a alegria de estar conosco aqui no estúdio. Um grande abraço para eles. E, Solange... Isso, hoje nós temos trabalho para vocês também. Tem pergunta desafio. Nós vamos pedir para a Fernandinha colocar para a gente a pergunta desafio para vocês participarem. Olha lá o nosso slide. Todas as vontades da criança devem ser atendidas pelos pais? Ai, meu filho é um doce, meu filho, nossa, o que ele me pede eu faço. Estas vontades que, na verdade, às vezes são mimos, não é mesmo? O mundo espiritual nos ensinará no programa de hoje como é que devem ser tratadas. E você que está em casa poderá nos ajudar a responder sobre este tema. Todas as vontades das crianças devem ser atendidas pelos seus pais? E no caso de você não ser pai, mas ser avó, ser tio, ser responsável, você deve fazer todas as vontades da criança? Vamos pensar sobre isso, não é, Solange? Vai respondendo isso mesmo. como? Vocês podem responder para a gente através do WhatsApp da TV Mundo Maior. As meninas, a Regina, a Thelma, já estão anotando tudo. Então, mande a sua resposta, mande seus comentários também. Mas faça isso o quanto antes, para a gente poder comentar até o final do programa. E você também pode participar através do Facebook da TV Mundo Maior, do YouTube também, da área de chat. Então, tem toda uma forma para você se comunicar. E nós podemos seguir adiante, não é, André? Isso mesmo, nós damos continuidade ao tema da semana passada. Você pode procurar nos nossos programas anteriores, lá no site da TV Mundo Maior, no YouTube, você vai ver os 2 programas anteriores que nós já fizemos, sendo que o último é o início desta temática sobre a infância, não é? No Livro dos Espíritos. Lembrando que pegue seu Livro dos Espíritos, porque nós estamos na pergunta, esse tema da infância, ele se inicia na pergunta 379 e vai até 385. Então, pega seu livro e vamos seguir junto, porque hoje nós temos as perguntas novas para vocês. E se você quiser participar com a gente, quiser fazer pergunta, envie a sua pergunta, como a Solange já disse, pelo WhatsApp, e assim hoje nós ainda tentaremos responder tudo que a gente puder, tá bom? Vamos lá pedir para a Fernandinha colocar o nosso primeiro slide, que é o slide símbolo desta temática. Aí você vê as crianças, não é? Da infância. Nós temos este período na vida de todos como uma forma muito importante do aprendizado humano. Então, agora que você já se posicionou, nós vamos para o slide seguinte, que é a pergunta 383 do Livro dos Espíritos. Você vai ver na tela, a Solange vai ler para nós. Para o espírito, qual é a utilidade de passar pelo estado de infância? Por que será que tem infância, não é? O espírito precisaria da infância para quê? O que é importante isso na vida da criatura? Por que já não nasce assim? Não digo do tamanho, né, grande, porque para sair da barriga da mãe grande é meio complicado. Mas por que já não nasce totalmente capaz, inteligente, já sabendo fazer as coisas, prontinho para depois só esperar o corpo crescer? Qual é a finalidade da infância? Que é uma pergunta interessante para
todos nós meditarmos, porque certamente nós já tivemos experiências como pais ou como filhos que estarão ligados a esse assunto. Por que isso é importante? Porque que a infância faz parte essencial da maneira pela qual o espírito evolui neste mundo. Porque em outros mundos, nós já vimos em outras informações dos mundos dos espíritos, nas obras de Kardec, em outros mundos a infância é muito reduzida. Ela é bem pequena, é quase inexistente, mas na Terra ela precisa ser do jeito que é. Por que será? Vamos acompanhar então agora no slide seguinte, que a Fernandinha vai pôr pra gente, o slide número 3, o que os espíritos respondem? Ao se encarnar para aperfeiçoar-se, o espírito é mais acessível, durante esse período, às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Veja só então, é necessário que este período aconteça para que o aperfeiçoamento que o espírito vai fazer ao longo de uma vida na Terra possa ser iniciado desta forma com as impressões que ele vai recebendo daqueles que estão encarregados de ajudar a sua educação. Então, se já fosse um espírito que nascesse totalmente lúcido, com todo, vamos dizer, cabeça feita, né? O povo fala assim, né? Ah, esse já tem cabeça feita. O que adiantaria ter pai e mãe para dar-lhe alguma noção? Eu não preciso de você, não, eu já sei. O que você já sabe, eu já sei mais ainda. E essa é uma confusão, não é mesmo? Então, o espírito passa por esta fase para que, ao contato do amor de pai, de mãe, do devotamento, daqueles que vão educá-lo, ele possa ir sendo modelado neste período, sendo orientado com valores, com padrões de comportamento melhores e assim, quando ele atingir já um estado mais avançado na sua lucidez, ele tenha essa base. Isso. No processo da evolução aqui na Terra. Só para a gente ilustrar, sabe aquela folha de papel, quando a gente dobra e ela fica com aquele vinco? Nós sempre falamos um pouco a respeito disso. Ela fica com aquele vinco, não é? Então imagine que essa folha de papel com o vinco somos nós com as nossas experiências das vidas anteriores. Estamos vincados nessas experiências. Quando nós vamos reencarnar, nós reencarnamos num papel lisinho, novinho, limpinho, branquinho, porque nós vamos começar a vivenciar essas experiências, outras experiências. Então, a gente não vem já vincado, marcado. E a infância é esse período em que a folha de papel está lisinha, ela é mais acessível, ela aceita ser dobrada de diversas formas, de formas diferentes. Então, só para a gente ilustrar um pouco disso. E isso é muito importante, porque com isto o espírito ele vai tendo novas informações, novos motivos para viver de um outro modo do que aquele que ele estava acostumado. Agora, me diz uma coisa, veja só a responsabilidade de dar ao filho uma outra noção. Eu já vi pessoalmente pais que, para darem ao filho uma noção de que eles vão ser homens ou vão ser machos, mergulhavam a chupeta da criança na espuma da cerveja para pôr na boca do bebê, para o bebê já ir acostumando com a cerveja. Você imagina se essa criança que está renascendo num papelzinho novo, como a Solange disse, fora um espírito que já caiu no passado pelo vício do alcoolismo, e que ele está tendo uma nova chance para voltar à Terra e começar do zero e vencer esta inclinação negativa. Já imaginou a responsabilidade deste pai e desta mãe que, ao invés de manter o filho dentro de um critério de seriedade, já desde o colo da criança molha a chupeta na espuma da cerveja para a criança se acostumar? Isso vai ser despertar naquele espírito aquelas lembranças daqueles sabores que foram os responsáveis por ele chafurdar no sofrimento. E agora, já criança, no processo inicial da vida, está sendo de novo empurrado para o mesmo abismo por um irresponsável.
que deveria estar dando a ele uma noção justa, correta, adequada a cada idade, e não fornecendo ao bebê os impulsos do alcoólatra que ele um dia já pode ter sido e de onde ele está lutando para sair. Vejam só como isso é sério. Por isso que a infância é este momento, Solange, em que nós somos mais acessíveis, porque nós, põe na geral aqui pra gente, Fernandinha, porque nós estamos, como a Solange falou, com a nossa lembrança meio que adormecida, prontos para receber outras influências. E assim poderemos, depois de estarmos mais crescidos, colocar um obstáculo. Não, meu pai nunca me ensinou assim, minha mãe nunca falou que isso era bom, eu não vou fazer isto. Ah, tá vendo? A infância foi muito importante para estes exemplos. Quer falar mais alguma coisa, Sô? Não, vamos em frente, porque Kardec faz ainda outras perguntas, muitas perguntas. E no slide 4, que vocês vão ver agora, Kardec pergunta: por que as primeiras crises da criança são de choro? Olha só, por que será que as crianças choram tanto? Não é? Kardec quer saber. Existe alguma lógica nisso? É interessante, né? Porque ele não está falando porque quando a criança sai do útero da mãe, ela leva um tapinha para chorar. Isso não é esse o sentido. Mas ele está querendo saber por que a criança chora tanto. Por que ela está sempre assim? Quando precisa de alguma coisa, ela chora. Quando ela sente dor, ela chora. Quando ela está com fome, ela chora. Quando ela está com incômodo qualquer, ela chora. Por que isto? Quando ela está com calor, ela chora. Quando ela está com frio, ela chora. Quando ela quer o colo da mãe, ela chora. Quando ela está de noite, está no escuro, ela se assusta, ela chora. Por que as crises da criança são geralmente crises de choro? Olha que pergunta interessante que Kardec faz. E a resposta que os espíritos dão, Solange, ela ainda é mais interessante. Vamos acompanhar no slide seguinte, o slide número 5, a resposta que os espíritos dão? Para excitar o interesse da mãe e provocar as atenções que lhe são necessárias. Vocês não compreendem que se ela tivesse apenas crises de alegrias, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com suas necessidades? Admiremos em tudo a sabedoria da providência. Imagina uma criança sorridente. Tudo ela sorri, tudo ela dá risada, tudo ela fica feliz. E então ela tá com fome, ela fica feliz. Ela tá com frio, ela fica feliz. Ela tá com calor, ela fica feliz. E todo mundo vai ficar encantado com a criança feliz e ninguém vai dar comida, ninguém vai pôr roupa de frio, ninguém vai tirar aquelas roupas de calor. Tudo isso, por quê? Porque a criança está sorrindo, crises de alegria. Nós interpretaríamos a situação da criança como uma situação de conforto, não é mesmo? Porque é da natureza humana que as coisas que nos incomodam causem estas reações de contrariedade. Você já deve ter visto, por exemplo, um adulto com dor de cabeça, né? Ele franze o senho, ele fica com a cara feia, ele demonstra que ele não está bem. Às vezes, a pessoa quer aguentar sozinha a dor que está fustigando e ela não fala. Se alguém pergunta, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. A coisa tá preta, a cara tá dizendo outra coisa. Não é mesmo, Solange? Uhum. Então você vê que essas alterações de ânimo nas pessoas adultas já indicam que ela não está bem. Imagina se a criança que não sabe falar, que não sabe gesticular, que não sabe se manifestar, apenas desse risada. Não é? Só desse risada, só desse risada. Eu tenho um sobrinho que até com febre ele dava risada. Uhum. Até com febre. A gente ficava encantado, porque o menino estava sempre sorridente. Mas a gente tinha que ficar atento, tinha que tirar a temperatura, a mãe e a avó tinham que cuidar dele para ele ter comida, mas ele era de boa paz, ele não era assim tão reclamão. Chorão. Então os pais tinham que ficar mais atentos ainda, porque podia estar acontecendo que ele não estava bem, e eu vi pessoalmente ele com febre, um febrão, a gente brincava com ele, dava risada, não é? Uhum. Nosso querido Henrico. Isso mesmo. E André, Kardec continua no slide 6, ele faz uma pergunta também bastante interessante, que é a seguinte: de onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? De onde vem essa... vocês todos que já tiveram filhos sabem que em determinada idade
há uma mudança na maneira, do jeito, nos hábitos daqueles que vocês criaram. Principalmente no período em que o espírito deixa a infância e vai migrando da adolescência para a fase adulta. Kardec quer saber, é o espírito que está mudando? É o espírito? O que aconteceu com ele? Dormiu de um dia para o outro e lá fizeram uma reforma, apertaram uns parafusos, trocaram umas porcas e quando ele voltou no dia seguinte ele estava alterado 70%? André, tem gente que até fala, mas parece que aquele espírito desencarnou e reencarnou outro no corpo dele, porque mudou, às vezes muda muito drasticamente. Trocaram o meu filho na escola. É isso mesmo. Né? Não é o mesmo. Então, por que isso acontece? E aqui, nesta pergunta, nós vamos ter uma ligação muito, muito direta com o capítulo número 2 do livro Missionários da Luz. O capítulo que fala sobre a epífise. Lá, o André Luiz, espírito, explica através da mediunidade do Chico que em um determinado período a epífise assume uma função de trazer as lembranças de outras vidas do subconsciente à consciência. E então o espírito reassume um pouco daquilo que ele já havia sido. E ele estará, então, tendo que se defrontar com a criação que ele recebeu e as inclinações que ele carrega consigo, não é? Então, é também uma fonte de estudo o segundo capítulo do livro Missionários da Luz, que, aliás, nós já apresentamos aqui na TV Mundo Maior e no nosso programa O Espírito da Letra. Você tem 7 livros do Espírito da Letra já lidos, as obras de André Luiz, desde o nosso lar. E estamos fazendo agora o 8º livro, que é o Nos Domínios da Mediunidade. Mas no terceiro livro, que é Missionários da Luz, o 2º capítulo vai falar deste tema. A Solange vai ler novamente, a Fernandinha coloca o slide número 6 para nós na tela novamente, que é a pergunta que nós queremos que as pessoas meditem. Vamos lá? De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Vamos ver a resposta que os espíritos dão a essa pergunta. E é uma resposta bastante longa, é uma resposta que tem muitos argumentos que explicam todo este mecanismo. Porém, antes de a gente ler a resposta, vamos lembrar da pergunta desafio? Vamos fazer a nossa pergunta desafio. Vamos lá? E a Fernandinha vai colocar o slide 16. pra gente. Slide 16. Todas as vontades da criança devem ser atendidas pelos pais. Olha só, o que vocês pensam a respeito disso? Todas as vontades da criança devem ser atendidas pelos pais. E vocês poderão participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, no 0 Operadora 11 996 433827 ou através da área de chat do YouTube, do Facebook. Ok? E nós já temos aqui, Solange, várias e várias participações. Vamos dar uma olhada. Nós temos, primeiro, lá da Holanda, a nossa querida Marisa Santos, que está sempre presente nas nossas programações, nos nossos diversos arquivos, nos nossos vídeos. Marisa Santos, ela manda uma saudação para todos nós, para a equipe da TV Alvorada, da TV Mundo Maior. Que legal, lá Marisa. da Holanda. Obrigado, Obrigada. Marisa. A Nath Capelari. Boa tarde, André, Solange, amo vocês. A Alcione Reis, Nath. obrigado, Nath. Um beijo para você, querida. Obrigada, querida. Também temos o boa tarde da Alcione Reis, da Valquíria Chilto, super fã. Do Arthur Alves. Do Arthur Alves, que também está participando do nosso programa, a quem nós também enviamos um grande abraço. O Jorge Burgat. Isso, ele está em Irati, no Paraná. Um abraço para você, Jorge. Temos a Márcia Adriana, de Araguaru, ou Araguari, Minas Gerais, né? Está escrito Araguaru, mas eu acho que pode ser Araguari, Minas Gerais. Uhum. Quem mais, Solange? Temos a Juliane JB. Ela Boa também... tarde, gratidão. Obrigada, Juliane. Um grande abraço para você. Maristela Garcia. Ela responde que a vontade da criança deve ser feita pelos pais? Não. Todas as vontades? Não. Mas vamos pôr um porquê aí. Vamos acho que ver. é bom. Não, tem mais pessoas aqui, ó. O Rodrigo Guimarães, do Facebook, nos está dizendo: se não tivesse infância, você mesmo veria crianças de poucos anos brigando e se matando uns aos outros. Uhum.
lembraria do passado e das suas tragédias pessoais. O esquecimento é necessário. A pureza infantil traz paz e novas oportunidades às almas. Ainda não somos perfeitos, então. Quase todos passamos por isso. Então, obrigado, Rodrigo, porque tudo isso nós estaremos vendo também neste comentário que os espíritos vão fazer a Kardec. Legal, Rodrigo. A Valquíria Chilto, o que ela está dizendo, Ela está falando, Solange? olha, não devemos fazer todas as vontades, temos responsabilidade, educar, mostrar o certo e o errado, temos o filho de nosso pai, nosso irmão, devemos ajudar na sua evolução. É isso mesmo, Valquíria. Obrigada pela resposta. Olha só que coisa linda. A Mira Jansen, também nos assistindo na noite lá da Noruega. Mira, que bom. Obrigado, querida irmã. Um grande abraço para vocês aí na Noruega. Quem mais, Solange? Nós temos agora a Rosângela Castanheira, de Castanheira. Exato, Mato Grosso. Ela fala o seguinte, que alegria poder ouvir o programa. Estive realizando um sonho no final de fevereiro do ano passado. Ah, bom, agora é que ela conheceu a gente, a Rosângela, isso tiramos mesmo. foto com ela aqui no estúdio. Isso, legal, Rosângela. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez, viu, querida? Temos também a participação de Hildebrando de Piraju, São Paulo. Muito esclarecedor o programa, instrutivo e... Vamos trocar programas deprimentes? Por essa aula de educação para todos nós. Obrigada, obrigada, Hildebrando. Quem mais, Solange? Daniel Rosa, de Goiânia, também está agradecendo. Penso que os pais precisam e podem limitar as vontades dos filhos crianças, no limite do sim e do não, disciplinando os caprichos de querer para não serem manipuladores e chantagistas nos relacionamentos de adultos. Isso mesmo, muito obrigada, obrigado. Daniel. Grande Boa abraço, resposta viu, Daniel? também. Isso mesmo. A Elaine Stroider, como sempre, Elaine, aí com a gente, sempre da aqui no Vila nosso Carrão. programa. Isso mesmo, legal, Elaine. E ela também, os pais não devem atender às vontades das crianças, porque se tornarão mimados, mandarão nos pais, e quando não fizerem o que elas querem, farão escândalos em qualquer lugar. Isso mesmo, Elaine. E quando a vida disser não para elas, não é, Elaine? O que será delas quando não conseguirem as coisas? Será que elas vão fazer chantagem, vão fraudar para conseguir os seus caprichos, não é? É esse outro também, um outro enfoque importante. O Hildebrando de Piraju também comenta, olha, todas as vontades de uma criança não devem ser feitas, pois negar, às vezes, é melhor do que dar. A vida não é de dar, a vida é de conseguir. Isso mesmo, obrigado pelo seu comentário, Hildebrando. Grande abraço. A Nath Capelari também responde, não, ela põe um não bem comprido, assim, não, tem que ser medido, dependendo do que se trata, o que se trata, as crianças podem até conseguir manipular os pais com birras. O trabalho dos pais é educar a criança e ajudar a evolução do espírito para melhor. Muito obrigado, Nath. Obrigada, né, Nath? A opinião de vocês muito é fundamental para que nós possamos perceber como as pessoas entendem a função da infância e o dever dos pais. Nós vamos começar a ler agora a resposta à pergunta 385, que fala daquela mudança do caráter da criança quando se torna adolescente e vai para a fase adulta. Nós vamos pedir, então, para a Fernandinha colocar para nós o slide 7, que é o que começa a resposta. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Vocês não conhecem os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabem o que são, o que foram e o que serão, e todavia as amam. Querem bem como se fossem parte de vocês mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o amor maior, o maior amor que um ser pode ter por um outro ser. Vamos ver então essa primeira parte. Pode deixar no slide anterior, Fernandinha. Nós vamos ver que neste momento, por que acontece essa transformação do jeito do ser? Porque é o espírito que antes estava envolvido pelo corpo infantil, é o espírito que agora retoma a sua natureza, a sua essência e se mostra como ele era.
Sabe aquela sua princesinha, aquela mocinha maravilhosa, aquele bebê rechonchudo que Deus colocou como um anjinho e aí de repente vai se transformar na gata borralheira, naquela coisa horrorosa, aquela coisa que é arrogante, é irresponsável. Esse é o espírito, essa é a essência. Se não houver essa mudança, isso quer dizer que esse espírito era realmente um espírito mais evoluído, mais dócil, mais sereno. Porém, quando chega esse momento da mudança, é porque aquela essência que estava, vamos dizer, que adormecida, ela eclode, ela aparece com mais nitidez, sem os freios da idade infantil, da idade juvenil, da idade inicial da existência. E então você começa a perceber qual é o verdadeiro caráter daquele espírito que você chama de seu filho ou sua filha. E então ele vai começar a mostrar-se. E é isso importante, por quê? Porque é justamente nessa fase da infância que a criança é tão dependente dos pais, que esse amor de mãe se exercita, que esse amor de pai se amplifica com aquele ser tenro, aquele ser dependente, aquele ser amoroso que você quer carregar e você dá a sua vida por ele. Aí chega aquela fase em que aparecem os espinhos, você não vai odiar aquele serzinho, você vai se lembrar daquele ser quando ele era criança, como você tinha aquele carinho por ele, não é mesmo, Solange? Isso mesmo, André. E Kardec continua, porque a resposta é longa. Vamos para o slide seguinte, Fernandinha. Eu vou retomar um pouquinho do anterior, mas não tem problema, Fernandinha, pode manter, porque ele fala assim, só para a gente fazer o gancho. O amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos experimentam para com uma criança? Vocês sabem? Não. É isso que eu explicarei. As crianças são os seres que Deus envia em novas existências e para que não lhes possa impor uma severidade muito grande, lhes dá todas as aparências da inocência. Vejam só que então a infância ajuda os pais a terem uma afeição muito grande por aqueles seres que dependem deles. Por isso é que eles estão iniciando uma nova etapa. Eles precisarão passar por experiências que vão melhorar seu caráter espiritual naquela existência. Mas, às vezes, são espíritos que precisam passar por muitas dificuldades, precisam enfrentar desafios. E para que eles não comecem este sofrimento tão precocemente, Deus permite que eles nasçam num corpo que tenha essas aparências da inocência, da carência, não é? Dessa forma de agir assim tão débil, precisando de alguém. E a gente vê que é interessante os espíritos responderem que é algo que atrai não apenas o pai e a mãe, mas até os estranhos. Então a gente vê essa sabedoria divina, porque coloca naquele ser pequenininho, frágil, aquele aspecto da inocência, o que vai cativar todos nós, pais, mães e pessoas estranhas, porque é um ser que está ali em evolução, não é? Está ali iniciando uma nova jornada. E todos nós temos vontade de fazer o quê? De pôr no colo, de ajudar, de proteger, de auxiliar esse desenvolvimento. A gente não tem coragem de judiar de uma criança, não é? Agora, veja o slide seguinte, você vai ver na tela a continuação da resposta que os espíritos dão a Kardec. Mesmo para uma criança naturalmente má, suas faltas são cobertas com a não consciência dos seus atos. Ela é criança, ela está fazendo maldade, ela dá estilingada no gato, ela põe fogo no muro, ela faz um monte de bobagem, mas ela não tem consciência plena dos seus atos, não é? Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. É a imagem do que elas deveriam ser. E se não o são, é sobre elas somente que recai o castigo. Ou seja, essa inocência de criança não é que o seu espírito é inocente, mas é algo que elas terão que ser um dia. Simples. Por isso Jesus fala, não é? A respeito de somente aqueles que se assemelharem a uma criança poderão entrar no reino do céu.
Porque é essa aparência tornada realidade no caráter do ser humano é que dá ao espírito esse estado de limpeza interior. Agora, se elas forem más, apesar de elas terem aquela aparência inocente, quando elas estão mais lúcidas, se elas continuam más, isto vai ser responsabilidade delas. E somente sobre elas é que as consequências de suas más atitudes vão recair. Continua o texto, olha aí. Mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto. Não é somente porque elas precisam ser, assim, dependentes e frágeis. Não é somente por isso. É também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor sua fraqueza necessita. Esse amor seria singularmente enfraquecido diante do caráter impertinente e rude, enquanto que, crendo seus filhos bons e dóceis, dão a eles toda a sua afeição e os cumulam de atenções as mais delicadas. Imagina se você estivesse com uma criança que você está criando e você fosse repreendê-la por alguma coisa errada ou alguma coisa feia que ela fez e ela fala assim: para de falar comigo desse jeito, seu idiota. Imagina, o bebezinho, o filhinho de 2 anos, se começasse a ter esse caráter de um ser já cheio de defeitos, se você ia ter mesmo carinho por ele, se você ia ter aquela coisa, coitadinho, vem cá, papai vai cuidar, mamãe vai pôr remedinho. Ele precisa ter este carinho, este modo de se apresentar, porque os pais também precisam dar amor para eles. E pai e mãe talvez se sentissem muito assim, sem vontade de amparar aquele filho que fosse rude, aquele bebê que fosse agressivo, aquele ser que fosse intratável, que já se mostrasse autossuficiente, não é? Que já não precisasse de ninguém mais. Também é importante para os pais que estes seres estejam revestidos de uma atmosfera de debilidade, de fragilidade, para chamar a sua ação, a ação dos pais, ao instinto da maternidade, da proteção, e é com isso eles também envolverem aquele ser no carinho necessário para que ele possa crescer e desabrochar. Vamos continuar, Solange? Vamos lá, deixa eu retomar aqui. Mas, logo que os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes deram durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas se revestem sempre de matizes que estiveram ocultos pela primeira infância. Vejam que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, imaginem que o espírito das crianças que nascem entre vocês pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Como quereriam que permanecessem no meio de vocês se esse novo ser que vem... Esse novo ser que vem com paixões diferentes das que vocês possuem, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos seus? Como que esses seres que estão vindo de outros mundos, onde talvez os hábitos fossem totalmente diferentes, como que você imagina que eles iriam se adaptar se não tivessem que passar pela infância? Que se já chegassem com toda a cabeça feita, com aquelas coisas que estão acontecendo na vida pregressa num outro ambiente, eles não teriam um tempo de adaptação. Então, eles estão dizendo, no slide que estamos lendo, que essas maneiras de ser que eles trazem consigo de vidas passadas ou de outros orbes vão sendo diminuídas, vão sendo adequadas no período da infância, não é, Solange? Isso. E os espíritos dizem ainda, olha, como quereriam que eles se incorporassem em suas fileiras de outra forma que aquela que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância? Se Deus quis que passassem todos pela infância, é porque isso tem uma finalidade. E uma das finalidades é esta, permitir a adequação dos hábitos. No caso específico aqui, de espíritos que vêm de outros mundos, onde os hábitos são diferentes, onde os comportamentos são outros,
para que ao chegarem aqui eles possam começar do zero a ser reeducados. Aí se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos, nos quais crescem as criaturas. Vocês mesmos, ao morrerem, se encontrarão em uma espécie de infância entre seus novos irmãos e, na sua nova existência não terrestre, ignorarão os hábitos, os costumes, as relações desse novo mundo para vocês. Manejarão com dificuldade uma língua que não estão acostumados a falar, língua mais viva do que é hoje o seu pensamento. Vejam só que a mesma coisa acontece conosco quando a morte chega. A gente vai para um ambiente que a gente faz tempo que não estava nele. Não estávamos acostumados mais. Então a gente chega do lado de lá, depois da morte, meio assim... Ai, cadê minha mãe? Né? Cadê meu pai? Por Pra isso onde que eu vou? os entes queridos que já partiram antes de nós, muitas vezes são os que vêm nos acolher. Porque você volta a sentir aquela ligação de confiança com aqueles seres que você já conheceu. E é isso que vai fazer com que a gente vai se readaptando à vida espiritual de novo. O Espírito André Luiz nos conta isso lá no livro Nosso Lar. Quantas coisas ele não sabia, ele não conhecia e ele foi, de novo, reapresentado àquele ambiente. Como a criança é reapresentada ao mundo em cada vida que ela tem, à medida em que os pais vão dando a ela o carinho, a atenção, a educação. Mas ainda não acabou a resposta. Vamos continuar no slide 14? Vamos lá. A infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. É quando se pode reformar seu caráter e reprimir neles as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil e necessária, indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Tá vendo que coisa linda? E aqui nós encontraremos a resposta da pergunta desafio. Qual é a função dos pais? Não é apenas engordar seus filhos. Nós estamos vivendo em uma época em que os pais, na verdade, eles estão preocupados em administrar um chiqueirinho lá onde os porquinhos estão crescendo, engordando. E eles acham que dar comida só resolve o problema. Não. Os filhos são espíritos que na fase infantil precisam ser orientados por um caminho melhor, para que quando chegarem na fase adulta, se eles eram maus espíritos, eles possam ter uma outra orientação básica e possam refrear os impulsos inferiores. Agora, isto será de responsabilidade dos pais. Pais e mães, segundo dizem os espíritos nas obras básicas, sofrerão muito pela irresponsabilidade com que lidaram com a infância daqueles que estiveram sob sua tutela. E eles precisarão enfrentar a consciência culpada por não terem sido eficientes no processo pedagógico, no processo educativo, no processo amoroso. Pais que se preocupam mais em ganhar seu dinheiro, em fazer os seus sonhos se tornarem verdades do que em ajudar os espíritos a progredir. Se o seu filho não é o seu primeiro objetivo, você estará trocando uma coisa perene por um cargo no mundo. Aquele espírito que foi seu filho vai existir sempre e vai levar as marcas boas ou ruins que você pôs nele. Mas o seu cargo, a sua função pública, o seu dinheiro vai acabar quando o seu corpo morrer. Não será nada importante. Então, é isso que os espíritos nos explicam. Toda vontade do seu filho deve ser feita pelos pais, deve ser atendida. Nós devemos aprender a educar. E a educação passa, como nós já vimos em muitas respostas aqui, pelo processo da disciplina. Do dizer sim e dizer não. E com isso, educar a criança, educar o jovem. Mas nós temos bastante participação, Solange. Nós temos sim, André. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar. Peraí. Você já Olha está aqui, com elas ó. aí? Vai comentando.
Depois da Nath, que nos Isso, escreveu, nós Alcione temos a Reis. Alcione Reis, de Penápolis. Os pais devem orientar as crianças em todas as atitudes erradas e corrigi-las, para mais tarde não colherem situações indesejadas. A Maristela Garcia, lá de Palhoça, em Santa Catarina. Maravilhoso programa, gratidão. Um abraço para você, Maristela, muito obrigado. Pelo WhatsApp, o Anselmo e Kátia, Jaraguá, São Paulo. Grato pelo empenho e dedicação do programa e na TV Alvorada Espírita também. O Douglas Marra, ele disse, tem que educar sem dó. KKKK. Só muito amor, muito amor. Maria do Carmo Vieira, boa tarde, adoro esse programa, gratidão. Não respondeu, mas tudo bem, obrigada Maria do Carmo. Nós estamos muito felizes por vocês estarem acompanhando essas temáticas do Livro dos Espíritos e entendermos que não importa se o nosso filho não tenha nascido da gente. O que importa é que quando você está na função de ser responsável por alguém, seja como patrão, seja como chefe de serviço, seja como tio, como avô, como avó, como irmão, você entenda que você deve fecundar as outras pessoas. Fecundar com amor, fecundar com bons exemplos. E desta forma, você vai permitir que essas outras pessoas também se tornem melhores. Agora, ainda mais quando se trata de filho, não é? Na realização de um sonho maternal ou paternal em uma família. Às vezes os pais pensam assim, eu preciso pôr um filho no mundo para ele continuar o meu nome, para ele continuar o meu sangue. Veja só, essa visão ela é muito ainda ligada à noção dos antigos romanos, não é? Que se preocupavam muito com a sua descendência por esse motivo. A doutrina espírita nos explica que nós precisamos nos preocupar ainda mais com aqueles que modelamos como espíritos. E não com o sangue ou com os genes que o nosso corpo vai fornecer a outro corpo. Uma vez que o corpo perece, mas a alma é que vai adiante. E a alma não depende do sangue, da matéria, para ser quem ela pode ser. Depende daqueles que o ajudem a crescer, que o ajudem a educar. Eu me recordo aqui, põe na geral pra gente, me recordo, Solange, que uma das coisas mais marcantes para a criança, mais marcantes, que qualquer pessoa que estiver nos ouvindo vai ver que eu tenho razão, é que você não se esquece da sua primeira professora. A professora primária, aquela que pegou você do zero e te fez aprender a ler e escrever. As outras professoras também são boas, elas estão mais adiante, mas você vai passando o tempo, vai se esquecendo o nome, você vai lembrando meio... Vai perdendo essa memória, mas a primeira professora você vai se lembrar, porque ela fazia você se sentir a melhor e mais inteligente criança. Ela estimulava você a você conseguir vencer seus obstáculos. Ela era carinhosa com você. Ela era quase uma outra mãe. Esta pessoa, você vai ficar velhinho, você vai ficar de cabelo branco ou sem cabelo, mas você ainda vai se lembrar dela. E a gente vê a responsabilidade de todas essas pessoas, além dos pais, mães, que você comentou, irmãos, parentes, também dos professores, que contribuem muito para a formação, para esse vínculo. Lembra que eu comentei? Aquele vínculo que nós tínhamos de outras vidas, quando nós voltamos a reencarnar, a nossa folha está branquinha, e aí nós seremos vincados de acordo com os ensinamentos dos pais, dos tios, dos professores, e esse vínculo que vai formando um novo vínculo, diferente daquele que nós tínhamos eventualmente, e nós vamos poder nos corrigir, né? Essa criança que vai se tornar um adulto com sabedoria, tendo a noção, a base de outros limites, né? Isso. Além daqueles que ele estava acostumado em outras vidas. Você já deve ter falado assim, meu pai me ensinou a não fazer desta forma. A minha mãe sempre falou tal, tal, tal. Você às vezes repete frases que você aprendeu dos seus entes queridos. E isso é a força da renovação do que você é, graças ao exemplo que você recebeu. Nós vamos terminar aqui o título da infância. Depois nós vamos começar simpatias e antipatias terrenas. Porque gostamos, não gostamos, o assunto isso é muito do nosso legal, próximo vai ser programa. muito bom. Chegamos no fim, Solange. É isso mesmo.
Nós nos vemos no próximo programa. Agradecemos a participação de vocês e que vocês possam estar conosco daqui 15 dias no próximo Espiritismo Sem Mistério. Ó, não esquece, sábado agora tem programa novo no Espírito da Letra, aqui na TV Mundo Maior, hein? Isso mesmo, livro Nos Domínios da Mediunidade. Não perca. Grande abraço e até lá. Tchau, gente. Tchau. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.